Já pararam para pensar que a nossa vida é toda cercada de regras? Pois é, a proposta de hoje é justamente essa: mergulhar nesse universo para entender como as regras funcionam, quase como uma linguagem que a gente usa todo dia. Porque, sério, da hora que a gente acorda até a hora de dormir, tudo é guiado por algum tipo de regra, das mais simplesinhas até as mais complexas. E isso já nos joga direto numa pergunta central, que vai ser o fio da meada da nossa análise. Regras são sinônimo de liberdade ou de prisão? Ou seja, elas só servem para nos limitar ou, na verdade, são elas que criam um cenário para a gente conseguir conviver em sociedade? Pensa só na variedade que existe. Uma regra pode ser uma coisa super cotidiana, tipo uma instrução numa receita. Adicione 2 xícaras de farinha. Ou, no outro extremo, algo com um peso completamente diferente, como o comecinho de um artigo de lei. Todos os cidadãos têm direito a... Percebe? A ideia de dar uma instrução é a mesma, mas o impacto, a escala é muito, muito maior. É essa variedade toda que a gente vai desvendar agora. Vamos começar então pelo primeiro ponto. A gente vive sim num mundo lotado de regras. E, à primeira vista, pode até parecer um labirinto meio chato de permissões e proibições, né? Mas a proposta aqui é olhar para isso de um jeito um pouco diferente. A ideia central é que as regras são bem mais do que simples limites. Na real, elas funcionam como uma linguagem que todo mundo compartilha para poder viver junto. É como se fosse um grande acordo coletivo sobre como as coisas devem funcionar, sabe? Elas organizam a sociedade para que o desejo de uma pessoa não atropele o direito da outra. Para a gente entender esse sistema todo, vamos para o segundo ponto, começando bem de baixo, pelo micro, as instruções que a gente encontra no dia a dia, aquelas que estão nas pequenas coisas mesmo. A gente está falando aqui dos chamados textos instrucionais. E a definição é bem simples, olha só. São textos que têm o objetivo claro de guiar ou direcionar um comportamento. Os exemplos mais clássicos: receitas de cozinha e, claro, os temidos manuais de montagem de móveis. E o mais curioso é pensar que mesmo aquele chefe super experiente que cozinha de olho, sem seguir uma receita escrita, na verdade, ele está seguindo regras. São regras que ele já internalizou sobre o que funciona e o que não funciona. Ele já absorveu tanto aquelas instruções que elas viraram quase um instinto. Ok, mas isso leva a gente para o terceiro ponto. Quando é que uma regra é obrigatória de verdade? Afinal, nem toda instrução tem o mesmo peso. Uma dica não é uma ordem. E entender essa diferença é, assim, fundamental. Para ilustrar isso bem, vamos comparar 2 tipos de receita. De um lado, uma receita de bolo. O grau de obrigação de seguir é baixo, a linguagem é de sugestão e a consequência de errar é, bom, um bolo ruim. Chato, mas vida que segue. Agora, do outro lado, uma receita médica. Aqui a coisa muda de figura. O grau de obrigação é altíssimo, a linguagem é uma ordem e a consequência de não seguir pode ser um risco sério para a saúde. É exatamente aí que entra o conceito de textos prescritivos. Eles são um tipo bem específico de texto instrucional que se caracteriza por ser bem menos flexível. Ele exige que a pessoa haja de uma forma específica, justamente por causa desse grau de obrigação super alto. Pensa em editais de concurso, bulas de remédio, manuais técnicos. Não tem muita margem para criatividade ali. Agora, vamos para o nosso quarto ponto e dar um zoom out, sabe? Sair da cozinha e olhar para as regras da sociedade como um todo. Como é que essas instruções funcionam em larga escala? A melhor analogia que existe é pensar que leis, estatutos e regulamentos são, na prática, os manuais de instrução de uma sociedade inteira. É a mesma lógica. Assim como o manual de montagem garante que o móvel fique de pé, esses textos garantem que a sociedade funcione de um jeito organizado e, idealmente, justo para todo mundo. E criar essas regras gigantes não é um processo simples. O caminho para uma lei nascer geralmente segue 5 etapas principais. Começa com uma proposta, que olha para as necessidades da sociedade. Depois, essa proposta vai para a discussão, com projetos e debates acalorados. Aí vem a votação, a hora da verdade. Se for aprovada, vem a sanção e, por último, a publicação. É aí que a lei se torna oficial e passa a valer para todo mundo. Isso nos leva ao quinto ponto, que é simplesmente fascinante: a linguagem do poder. O que exatamente num texto dá a ele essa força de regra? Muitas vezes, o segredo está em palavrinhas que parecem pequenas, mas que carregam um peso gigantesco. Vamos analisar uma frase bem típica de um edital de concurso. Olha só. Um candidato pode usar caneta azul ou preta, mas deve chegar no horário estipulado, sob risco de ser desclassificado. Agora vamos olhar de novo para a mesma frase, mas com uma lupa em 2 palavras-chave:
pode e deve. Um candidato pode usar caneta azul ou preta. Isso aqui indica uma escolha, uma permissão, mas deve chegar no horário estipulado. Aqui, a história é outra. Isso estabelece uma obrigação. Trocar uma pela outra mudaria completamente o sentido e, claro, as consequências da regra. Essas são basicamente as palavras código das regras. De forma resumida, o verbo deve expressa obrigação, pode expressa permissão e não pode, claro, expressa uma proibição. Entender o que essas palavras sinalizam é a chave para decifrar qualquer texto normativo. E com isso, a gente chega ao nosso último ponto: entender para participar. Afinal, por que dedicar tempo para analisar tudo isso? Simples, porque entender as regras do jogo é o que nos permite, de fato, jogar. A grande conclusão aqui é que entender a linguagem das regras é o primeiro passo para se tornar um participante ativo na sociedade. Não se trata só de seguir ordens. Conhecer as regras, saber de onde elas vêm, como funcionam, isso é o que nos dá autonomia, é a base da cidadania. Tudo isso se conecta àquele princípio clássico que todo mundo já ouviu. A liberdade de um termina onde começa a liberdade do outro. A função essencial das leis numa democracia é essa: equilibrar as liberdades de todo mundo, para que a convivência seja possível e respeitosa. Fica claro, então, que a nossa relação com as regras não precisa ser passiva. O objetivo não é a obediência cega, mas sim a compreensão crítica. É a partir dessa compreensão que a gente pode concordar, discordar e, o mais importante, até mesmo lutar para mudar as regras. E isso nos deixa com uma reflexão final, uma pergunta para a gente levar para a vida. Se fosse possível, que regra seria mudada? Pensar nisso, seja no nosso dia a dia, na comunidade ou no país, e principalmente no porquê dessa mudança. Isso diz muito sobre o mundo que a gente deseja construir.